Imagine divindades tão antigas que antecedem reinos, impérios e até mesmo as religiões que conhecemos hoje. Seres poderosos, temidos e reverenciados, que governam trovões, florestas, oceanos e o próprio destino humano. Hoje, você vai conhecer os Voduns e os Inquices, forças ancestrais que moldaram culturas inteiras e que ainda guardam mistérios capazes de surpreender até os mais estudiosos. Aqui, em folclores e lendas pelo mundo, o mistério das divindades ancestrais. O continente africano é um berço de mitologias profundas, complexas e fascinantes. Entre elas, duas se destacam por sua força espiritual e sua influência cultural: os Voduns e os Inquices. Cada um deles representa forças da natureza, princípios cósmicos e aspectos da vida humana. E embora sejam pouco conhecidos fora dos círculos religiosos, suas histórias atravessaram séculos, oceanos e fronteiras. E continuam vivas até hoje. Origem dos Voduns, o reino do Daomé. Os Voduns surgem no antigo reino do Daomé, localizado onde hoje está o Benin. Para o povo Fon, os Voduns eram forças essenciais. Dan, a serpente cósmica que sustenta o mundo; Revioso, o senhor dos trovões; Sakipata, guardião da terra e das doenças; e Maolisa, a dualidade divina que equilibra o sol e a lua. Cada Vodun tem sua cor, seus símbolos e suas histórias, algumas tão antigas quanto a própria humanidade. Origem dos Inquices, as forças sagradas dos Bantu. Enquanto os Voduns nasciam entre o povo Fon, os Inquices surgiam entre os povos Bantu, especialmente nas regiões do Congo e de Angola. Eles representam forças naturais primordiais: Nzazi, o relâmpago; Nkosi, o caçador; Katendê, dono das folhas; Kitembo, senhor do tempo; e Andandalunda, senhora das águas doces. Cada Inquice possui personalidade, histórias próprias e um papel específico no equilíbrio da natureza. A travessia atlântica, como chegaram às Américas. Durante o tráfico atlântico, milhões de africanos foram levados à força para o Brasil e as Américas. Com eles, vieram suas línguas, memórias e divindades. No Maranhão, os Voduns encontraram um novo lar na Casa das Minas. Já os Inquices se fortaleceram principalmente na Bahia e no Sudeste, através do Candomblé Angola. Resistiram à perseguição, ao sincretismo e à violência, mas nunca desapareceram. Diferenças entre Voduns, Inquices e Orixás. Apesar de muitos confundirem esses sistemas religiosos, suas diferenças são claras. Os Voduns vêm do Daomé, os Inquices dos Bantu, os Orixás dos Iorubás. Cada grupo possui língua, mitos, rituais e cosmologias próprias. Embora compartilhem a ideia de divindades ligadas à natureza, suas histórias são únicas, e cada um deles reflete a identidade de seu povo, mitos e histórias fantásticas. Entre os Fon, conta-se que Dan, a serpente arco-íris, sustenta o mundo em espiral sem jamais descansar. Entre os Bantu, diz-se que Nzazi controla o trovão e castiga quem age com injustiça. E há histórias de Katendê ensinando os humanos a usar as plantas para curar, enquanto Nkosi protege florestas e guerreiros. São histórias repletas de magia, moral e simbolismo que atravessam gerações. Voduns e Inquices na cultura pop. Na cultura pop, sua presença é discreta, mas marcante. Em HQs independentes, personagens inspirados em Nzazi e Revioso aparecem como guerreiros lendários. Na literatura afrofuturista, divindades Bantu surgem como guias espirituais de protagonistas. Embora não tão populares quanto mitologias gregas ou nórdicas, seu impacto cresce a cada ano. Se você está gostando de conhecer essas histórias, nos dê uma forcinha com o seu like.
Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. Agora, de volta ao vídeo. Mistérios, crenças e curiosidades surpreendentes. Alguns voduns só podem ser cultuados em locais específicos. Alguns ínquices possuem alimentos proibidos. Certas cores nunca devem ser combinadas para determinadas divindades. Há voduns associados a serpentes, pássaros e até fenômenos celestes. E muitos rituais mantêm símbolos tão antigos que sua origem se perdeu no tempo. O legado desses cultos no mundo moderno. Voduns e inquis resistiram a guerras, colonização e perseguições. Hoje, são preservados por comunidades tradicionais, pesquisadores e pessoas que buscam reconectar-se às raízes africanas. Seu legado é espiritual, cultural e histórico, e continua inspirando músicas, rituais, arte e novas gerações. Comparações com a mitologia iorubá. Quando olhamos para voduns, inquices e orixás, não vemos apenas 3 mitologias. Vemos 3 mundos completos, 3 civilizações espirituais que atravessaram o tempo e o oceano. Os voduns do antigo Daomé, com seu poder ancestral ligado à terra, ao trovão e às serpentes divinas. Os inquices dos povos Bantu, forças vivas da natureza que moldam rios, florestas e montanhas. E os orixás e orubás, energias vibrantes que equilibram destino, espiritualidade e humanidade. Hoje, no Brasil, essas tradições convivem, dialogam e às vezes se unem através de paralelos simbólicos que nasceram da história, da convivência e da resistência. Entre os voduns, por exemplo, Sakpatá, senhor da terra e das doenças, é frequentemente associado a Obaluaiê ou Omulu. Dan, ou Dambirá, a serpente primordial do mundo, encontra reflexo em Oxumaré. E Sogbo, ligado ao trovão e ao céu, ecoa a força majestosa de Xangô. Nos inquices surgem relações culturais igualmente profundas. Lembá, associado à criação do mundo, lembra a serenidade ancestral de Oxalá. Nkosi, senhor do ferro e da guerra, guarda semelhanças com Ogum. Kisimbe, grande mãe dos rios, reflete a delicadeza de Oxum. Kaitumba, ou Micaia, do oceano, se aproxima da imponência de Iemanjá. E Nzumbarandá, anciã associada ao tempo e à morte, se relaciona a Nanã. Essas ligações não significam igualdade, significam memória. Significam que, mesmo arrancados de suas terras, esses povos mantiveram viva a essência de suas divindades, e que, nas Américas, suas crenças se entrelaçaram, se protegeram e sobreviveram juntas. Ao comparar essas tradições, não buscamos decidir qual é maior, mais forte ou mais antiga, mas reconhecer a beleza de 3 caminhos espirituais que resistiram, floresceram e continuam encantando o mundo até hoje. Se este vídeo trouxe algo novo para você, se ajudou a valorizar nossa herança cultural, considere se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificação. Isso ajuda demais o nosso trabalho a crescer e mostra ao YouTube que nosso conteúdo é relevante. Compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo qual divindade você achou mais interessante. Sua participação fortalece este projeto e nos inspira a continuar explorando mitologias incríveis pelo mundo. Até a próxima em Folclores e Lendas pelo Mundo.